Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais sobre a ferramenta de gerenciamento de CLP dentro do SolidWorks Electrical. Vamos ter a oportunidade aqui de conhecer o conceito e a praticidade de trabalhar com gerenciamento de CLPs dentro do software e também as possibilidades de gestão que temos dentro da ferramenta de gerenciamento de dados. Para começar, eu vou entrar aqui num projeto onde eu já tenho então uma pasta com CLP criada e eu inclusive dentro do meu projeto, na parte da placa, eu já tenho aqui um PLC adicionado. Como é que eu faço para adicionar um PLC? Como é que eu faço para gerenciar esses dados do CLP dentro de um projeto elétrico? Inicialmente, dentro da opção Projeto, nós temos aqui o menu CLPs e também entradas e saídas. Nós podemos tanto adicionar um novo CLP usando o menu CLPs ou diretamente dentro do projeto ao criarmos um novo componente do tipo CLP e fazendo isso a gente pode selecionar a opção por numeração, ou seja, um novo CLP de acordo com a numeração, ou então um novo CLP baseado numa referência de fabricante. Nesse exemplo aqui, a gente vai verificar diretamente já a configuração do CLP que temos adicionado no projeto. Então, eu vou acessar aqui a opção CLPs. Vocês podem notar que eu tenho aqui, então, o CLP adicionado ao projeto, onde eu tenho já aqui todas os terminais, né? Todas as entradas, saídas, alimentações que eu tenho para esse componente que já foi adicionado. Neste caso e neste exemplo, a adição foi feita através da peça do fabricante. Pelo próprio gerenciador de CLPs, a gente consegue também criar esses componentes dentro do projeto e fazer esse gerenciamento. Só para ilustrar, eu vou acessar aqui as propriedades e este aqui, então, é um CLP da Schneider, um SR3 B2 61B, né? Que é um CLP aí de 24 volts que tem que trabalha com entradas digitais, né? E também com saídas digitais, e ele trabalha com esse tipo de numeração, padrão de numeração dos seus I/Os. Muito bem. Dentro da opção do CLP, nós temos aqui a possibilidade de adicionarmos então os I/Os, né, que são as indicações que nós temos para cada um dos CLPs, né, para cada uma das entradas e saídas desse equipamento. Nesse caso aqui, eu já tenho aqui algumas entradas e saídas associadas, ou seja, eu criei ou adicionei a este CLP entradas e saídas e elas podem estar relacionadas a funções pré-definidas e também já definidos descrições, ou seja, descrições para cada I/O, para cada entrada ou para cada saída que está sendo utilizada no projeto. E também eu posso associar macros, que são representações automáticas para serem inseridas no momento que o CLP for inserido ou criado dentro do projeto. Como é que eu faço para vincular ou para associar uma nova entrada? Né? Então eu vou selecionar, por exemplo, essas outras entradas que não estão ainda vinculadas. Clicando com o botão direito eu consigo vir aqui e atribuir uma entrada e saída existente. Tá? Então o SolidWorks Electrical acabou de atribuir essa numeração na sequência que eu tenho. Né? E aí eu posso vir aqui e associar uma entrada e saída para essas entradas digitais que eu acabei de associar. Nesse exemplo aqui, eu poderia estar colocando então descrições, e essas descrições podem ser incluídas em conjunto, por exemplo, acessando aqui a grade de dados, eu tenho a possibilidade aqui de vincular as descrições oriundas do meu programa, lá do meu programa do PLC já pré-estabelecido para esses I/Os aqui que eu estou trabalhando. Né? Vamos abrir aqui um modelo de arquivo Excel com algumas informações já preenchidas. Né? Então eu vou chamar aqui o Excel e eu vou abrir aqui alguns
vou abrir aqui um arquivo onde eu recebi essa informação diretamente lá do pessoal de desenvolvimento que fez a programação em Ladder, e eu tenho já aqui algumas informações de acordo com os endereços e de acordo com as descrições que eu tenho para cada um desses endereços. Então eu vou buscar esses 4 endereços aqui, então eu vou copiá-los e vou colar aqui nas descrições. Tá? Então eu posso fazer isso de forma única. Vamos fazer novamente aqui, ó. Posso selecionar, Ctrl V, acabei de colar aqui todos esses endereços que eu estou associando a cada um desses operandos. Tá? Então, I8, I9, IA e B, que são as entradas indicadas no PLC, N1, vão ter essas descrições lá no software de programação. Muito bem. Uma vez associados esses dados, eu posso também vincular essas entradas, por exemplo, a funções específicas, como eu tenho aqui. Ó. Então, eu tenho a função aqui do tanque 1, onde eu tenho essas saídas associadas, né, à função tanque 1. Tá? Eu tenho aqui também a função tanque 2, que também tem saídas associadas. Eu posso criar funções e vinculá-las de forma específica, né? Por exemplo, aqui na função bombas. Então eu tenho aqui entradas que estão trazendo informações, sinais do campo da bomba 1, 2, 3, 4. Então eu estou aqui associando a uma função específica. E eu posso também associar esses caras aqui a funções específicas. Por exemplo, essas três entradas aqui, eu quero que elas sejam associadas à função do tanque. Né? Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, associá-las ao tanque 1. Então, eu vou entrar aqui nas propriedades e vou dizer que essas entradas específicas estão associadas à função tanque 1. Pronto, estão aqui agora vinculadas à função tanque 1. E esta aqui, especificamente, eu quero que ela esteja relacionada à bomba. Então eu vou selecionar aqui a função bombas. Pronto, temos aqui já dividido, inclusive aquelas entradas e saídas que têm funções principais, por exemplo. Todos esses dados aqui já vão ser relacionados e automaticamente vinculados dentro dos I/Os. Como é que eu posso agora inserir esse CLP dentro do projeto? Bom, eu tenho algumas formas de inserir um PLC, a arquitetura desse PLC dentro do meu projeto. Eu vou mostrar a primeira, que é uma forma bem interessante, legal e automatizada, onde o Electrical nos permite gerar todo o esquema do PLC baseado nas regras que nós estabelecemos quando nós criamos o projeto para a construção de PLCs. Então eu vou clicar aqui em gerar esquema e eu estou vinculando, então, como vocês podem ver, a construção desse PLC, eu vou vincular aqui a pasta 4 PLC que eu tenho lá disponível, já criei, já deixei ela reservada para receber essas informações. Como eu tenho macros associadas aqui, né? Então, por exemplo, se eu for selecionar uma macro, eu posso, de maneira muito fácil, vir aqui no meu banco de dados de macro e associar macros padrões, sejam elas para entradas ou para saídas, né? Para os meus cartões, para que eu possa usar isso de forma automática depois. Neste exemplo aqui, eu não precisei fazer essa associação, porque nas configurações eu também já deixei isso previamente estabelecido, qual o tipo de macro que eu utilizo para entradas e para saídas e os padrões. Ou seja, eu consigo montar uma arquitetura fácil, buscar os dados de forma muito rápida, associar informações de I/Os e agora, como eu vou mostrar para vocês, eu consigo gerar o projeto automático do meu PLC a partir dessa arquitetura montada dentro do gerenciador de CLPs do SolidWorks Electrical. Nesse momento ele está inserindo as páginas, os cartões, ele vai estar dividindo cada cartão dentro da folha, conforme as quantidades de I/Os que eu defini por folha. Tá?
Vamos dar uma olhada aqui no projeto. Olha só, nós temos agora 3 folhas adicionais. Ó. Vamos ver aqui a folha número 13, onde eu tenho a primeira parte do meu PLC. Já tenho aqui então disponibilizado aqui a alimentação. Já tenho então aqui as entradas, olha só, já associadas. Olha que inteligente, olha, ele já colocou as descrições que eu tenho dentro do meu configurador de PLC e, consequentemente, que eu trouxe do meu programa Ladder ou do meu programa do PLC da Schneider automaticamente para o meu projeto. E já associou aqui todos os circuitos, né? Todas as macros que eu preciso para cada uma dessas entradas. Olha que prático aqui, né? Vamos para a página 2 e ele fez então a mesma coisa aqui para as saídas. Então está aqui as saídas, inclusive com as descrições, ó. Indicação, sinal do motor 1, erro motor 1, S2 ligado, né? E a última folha nós temos aqui o restante, né, que restou do PLC. O mais interessante é que ao fazer essa quebra, toda a indicação de sinal e de continuidade ela é construída dentro do elétrico. Então eu consigo, por exemplo, saltar para a folha sequente, né? Subsequente. Consigo ir, por exemplo, para a primeira parte desse PLC dentro do projeto. Eu vou apagar aqui esse PLC que foi inserido de forma automática. Né? Vamos remover aqui. E eu vou mostrar para vocês um segundo método de inserção desse PLC já configurado dentro do nosso projeto, que é através da aba de componentes. Eu tenho aqui o meu PLC N1. Eu posso, então, com o botão direito, optar por inserir CLP. Ao selecionar aqui, então, inserir CLP, reparem que eu tenho aqui um insersor, né, uma ferramenta de inserção dinâmica de CLP dentro do projeto, onde eu consigo definir qual é a configuração que eu quero utilizar. Eu estou usando uma configuração de 16 canais por página, isso está nas minhas configurações, padrões do elétrico. Posso seguir ou eu posso vir aqui e alterar. E eu posso, de maneira muito fácil, dizer para o Electrical quais I/Os eu quero ou quais terminais, quais pinos eu quero representar aqui. Por exemplo, eu não quero representar alimentação e eu quero, nesse caso aqui, vou selecionar todos esses aqui, eu não quero inseri-los na minha folha, eu quero inserir somente da entrada 1 até a entrada 19 do meu PLC, inclusive com as macros. Tá? E aqui, de maneira bem bacana, eu consigo definir a direção que eu vou ter. Então, eu quero que as informações sejam conectadas de cima para baixo ou no padrão que eu já estou usando de baixo para cima. Isso tudo pode ser facilmente vinculado. E, inclusive, aqui eu consigo definir informações de ocultar canais não utilizados, por exemplo, se eu não quero que eles apareçam mais na arquitetura. Então eu vou inserir, por exemplo, essa configuração que eu acabei de construir. O elétrico vai buscar essas informações e olha que prático, ele criou a representação somente dessas entradas que eu quero. Ele continua a inserção ativa dos demais canais. Então eu posso, por exemplo, ligar ou desligar aqueles que já foram inseridos. Mas eu posso, olha só, ter de forma muito fácil configurado e definido que entradas ou quais saídas eu quero representar em cada uma das folhas. Aqui ficou bem fácil. Então, por exemplo, na folha 2, eu vou, inclusive já criou aqui as regras de bornes, né? Eu vou continuar fazendo aqui a inserção do meu PLC, certo? Eu não quero ainda representar aqui a alimentação, eu quero representar aqui as demais entradas e saídas. Então, eu vou colocar aqui. Olha só. Muito bacana, né? Então, já criou aqui de forma automática essas informações. E na última folha, né, por restante, eu vou fazer aqui a inserção do PLC. E ele vai naturalmente selecionar os pinos, né, as
as entradas e as conexões que não foram ainda usadas, não foram inseridas no projeto. Então eu vou inserir elas aqui, por exemplo. Ó, muito prático, consegui separar isso muito bem. Né? Poderia agora aqui construir, por exemplo, a alimentação do meu PLC. Né? Então, por exemplo, vou fazer aqui a conexão da alimentação. Vou fazer aqui a alimentação aqui e o neutro. Então tá aqui a alimentação. Criei a parte da alimentação numa folha separada, o que para mim é mais fácil. Construí aqui numa folha somente as saídas com as informações. E nessa folha aqui eu já detalhei as entradas com todos os dados. De uma maneira muito fácil, né? Eu consegui gerenciar essas informações e ter esses dados atualizados. Qualquer alteração que eu faça dentro do gerenciador ou mesmo no projeto, ela é replicada para todo o meu projeto. E aí, para a gente gerar documentação, é muito fácil, por exemplo, criarmos aqui uma lista dos I/Os, né, das entradas e saídas. Vamos gerar aqui então essa lista de entradas e saídas do PLC, que é muito usado também, muito requisitado. Está aqui essas informações. E eu tenho então aqui, olha, todos os I/Os, os mnemônicos, as funções que eu estou utilizando, né? O fabricante, a peça, o tag do PLC que eu estou usando, as descrições que eu estou fazendo, posso inclusive adicionar comentários. E eu consigo, por exemplo, saltar aqui do I/O, né, do meu relatório, diretamente para o meu projeto, para ter esse link associativo. Bom, gente, esse foi o vídeo mostrando como trabalhar, como inserir, como gerenciar CLPs dentro do Electrical, uma ferramenta muito poderosa, muito fácil de usar e que vai ajudar muito vocês. Fiquem atentos aí e fiquem ligados a mais vídeos que nós vamos divulgar aqui. Um abraço, até a próxima!